bem. Faculdade de Guarulhos, curso de farmácia, hoje Biofísica Celular, nossa última aula do programa de Bioquímica e Biofísica. Dentro dessa aula de hoje, nós vamos estar trabalhando com vocês algumas coisas bem interessantes, bem legais. Os princípios gerais da biofísica que atendem o nosso programa de formação para o curso de farmácia. Por que a gente estuda a biofísica lá dentro desse conteúdo de bioquímica? Porque parte dos processos que acontecem na bioquímica celular, elas são decorrentes de mecanismos biofísicos de interferência da atividade dessas células. Como, por exemplo, o transporte através das membranas, como, por exemplo, o potencial elétrico gerado a partir dessas diferenças de voltagem e dos conteúdos eletrolíticos entre os meios intra e extracelular. Então, esses processos biológicos que afetam diretamente a resposta e a capacidade de resposta celular, eles são estudados na biofísica. E aí a gente vai, então, falar exatamente sobre isso nesse nosso módulo de hoje, nessa nossa aula de hoje. O que a gente vai estar abordando como objetivo principal dessa nossa aula? Nós vamos estar abordando basicamente o objetivo da disciplina, né? É a compreensão dos processos biológicos moleculares e supramoleculares, que dá o fundamento da fisiologia das células vivas e da inter-relações funcionais inerentes entre os tecidos que compõem os organismos superiores. Nesse objetivo, a gente inclui também, então, a comunicação entre as células e os ambientes extra e intracelular, como eles podem se comunicar entre si e como esses processos biológicos refletem na capacidade da célula de responder a um desafio fisiológico percebido pelo tecido, né? O que a gente sabe é que todas as nossas respostas biológicas, elas dependem de uma motivação celular. O que é uma motivação celular? Quando a gente pensa, por exemplo, em fazer um exercício físico na academia, qual é o nosso objetivo com esse exercício físico? Ganhar massa muscular, ganhar força muscular, ganhar resistência muscular. Então, a gente tem um objetivo que é pensado antes mesmo da execução da atividade física. A célula é mais ou menos a mesma coisa. Uma célula que vai precisar desempenhar um papel celular, ela precisa ter a aquisição de energia, ela precisa transportar elementos através das suas membranas para a utilização dentro de um processo lógico que possa fazer aquela célula responder a esses desafios. Então, voltando lá no músculo, para que essa atividade muscular surta um efeito, possa conferir à célula ganho de massa, força, energia para o processo de contração muscular, essa célula precisa efetivamente absorver glicose, absorver oxigênio e usar a força mitocondrial na produção de ATP para gerar esses mecanismos de desenvolvimento fisiológico da atividade celular. Então, é isso que a gente vai entender com a biofísica. Isso também acontece quando a gente consome alimentos, metabólitos secundários de plantas, qualquer um dos suplementos, medicamentos, qualquer uma das coisas que são administradas ao indivíduo e que tem uma composição química diferente da que a gente tem no nosso organismo e que vai servir de suporte para um processo de reposição bioquímica das nossas peças bioquímicas ou uma substância que interfere diretamente com os processos fisiológicos. Por exemplo, como num medicamento, num fitoterápico. Esse aqui é um fitoterápico chamado Polypodium leucotomus. Só para a gente entender como exemplo, né, essa planta medicinal, ela apresenta todos esses componentes. Então, ela tem lá 3,4 de hidroxibenzoic acid, tem o ácido clorogênico, tem o ácido 4-hidroxibenzoico, tem o ácido clorogênico, ácido vanílico.
ácido cafeico, todos esses componentes estão dentro desse extrato. O que acontece quando a gente faz a administração desse extrato a um indivíduo? Uma parte desses conteúdos que são apresentados quimicamente no extrato, eles são absorvidos. E a primeira barreira física para a absorção desses metabólitos é a barreira celular. Claro, eles são administrados pela cavidade oral, por exemplo, né? E vão cair no estômago. Eles estabelecem um mecanismo dinâmico com as soluções gástricas e eles ficam disponíveis, então, nessa solução. Essa solução gástrica que passa para o ambiente intestinal é neutralizada pelas secreções pancreáticas de bicarbonato, e aí se estabelecem novamente um novo percentual de soluções desses princípios ativos nesses dois ambientes. E a partir desses dois ambientes, dependendo das condições das moléculas, elas serão absorvidas. Absorvidas para onde? Efetivamente para a corrente sanguínea. Mas para que elas possam vencer essa barreira de transposição da membrana das células onde elas estão tendo contato, essas substâncias precisam ter alguma afinidade pelo transporte através das membranas. E a gente vai ver então, nesse contexto de hoje, como essas membranas celulares são capazes de responder a essas diferenças de concentração dos princípios ativos, vitaminas, nutrientes, todos os metabólitos que a gente produz e que são efetivamente usados no contexto celular. Depois que essa absorção acontece, ela é então distribuída a todos os nossos tecidos através da circulação sanguínea, chegando até um tecido-alvo. E aí parte dessas moléculas que chegam ao tecido-alvo vão desencadear uma resposta fisiológica naquela célula, onde ela está interagindo, onde no ambiente extracelular, esses componentes químicos estabelecem uma determinada característica de ligação química com entidades proteicas ou mesmo lipídicas na membrana dessas células do tecido-alvo e promovem com isso uma atividade biológica definida. Se é um músculo, ele é capaz de contrair ou relaxar, se é uma glândula, é capaz de aumentar a secreção glandular ou diminuir a sua capacidade secretora, se é um neurônio, aumentar a atividade neuronal ou reduzir a atividade neuronal. Então, dependendo das características do tecido-alvo, esses componentes distribuídos até esse local podem interferir diretamente com a funcionalidade bioquímica dessas células. Nós vamos ver também que parte desses conteúdos podem ser distribuídos a tecidos de reserva. Tecidos de reserva, esses que acumulam essas substâncias. Então, aqui tem um outro mecanismo de transporte, que é o transporte para locais em que não há um processo de alteração química desses conteúdos químicos absorvidos a partir desses elementos administrados pela via oral. Então, eles ficam estocados como reserva mesmo, inalterada dessas substâncias. E desses tecidos de reserva, eles podem ser mobilizados de volta para a corrente sanguínea, podendo, inclusive, chegar até os tecidos-alvo novamente, depois de um processo de redirecionamento desses princípios ativos contidos nos tecidos de reserva. Eventualmente, também, grande parte dos compostos sofrem metabolização e vão ser excretados pelas nossas vias ou renal, ou pulmonar, ou pela pele, ou pelo suor, enfim, pelas vias específicas de excreção que a gente tem no nosso organismo. Mas o que a gente vai efetivamente estudar nesse primeiro momento é a importância fisiológica dessas membranas celulares nesse primeiro processo biofísico de interação com todas as substâncias que são submetidas a esse ambiente extracelular e todas as responsividades produzidas pelas substâncias geradas no contexto bioquímico intracelular. Então, essa membrana biológica,
ela é constituída basicamente de uma bicamada lipídica. Essa bicamada lipídica é entrecortada com proteínas funcionais, e essas proteínas funcionais ou estruturais, elas acabam estabelecendo o papel de regulação da funcionalidade celular. Então, se é uma célula, por exemplo, muscular, ela vai apresentar determinados conjuntos de receptores ou transportadores de membrana capazes, com caráter proteico, capazes de regular a bioquímica intracelular. Então, a gente pode ter aí, dentro dessa bicamada lipídica, canais iônicos, receptores, sistemas de enzimas especializadas no reconhecimento químico ou bioquímico das substâncias que são administradas sobre essas células. O importante é a gente saber que essa membrana citoplasmática, ela separa o ambiente dentro do nosso organismo em meio extracelular e meio intracelular. O que a gente sabe também é que a característica de eletrólitos e as características bioquímicas do meio extracelular diferem em concentrações dos líquidos, dos eletrólitos e proteínas presentes no meio intracelular. Então, esses dois ambientes biológicos separados, divididos pela membrana citoplasmática, eles são independentes entre si, mas eles são intercomunicáveis entre si. Eles estabelecem mecanismos de comunicação entre esses dois ambientes. E esses mecanismos de comunicação é o que a gente vai estabelecer agora como primeira unidade de estudo da biofísica celular, já que é a biofísica que regula a funcionalidade, por exemplo, no estudo da compreensão desses mecanismos que estão diretamente relacionados à capacidade de comunicação entre o ambiente intra e extracelular e extra e intracelular, respectivamente. Tá? O que é preciso a gente saber também que, dependendo de alguma das características das substâncias que são apresentadas no ambiente fora da célula, a gente vai ter uma capacidade de permeação através dessas membranas que é variável em função dessas características das substâncias externas. Moléculas, por exemplo, de baixo peso molecular, elas são capazes de serem filtradas através dos espaços intermoleculares das membranas bilipídicas. Então, como a gente tem agrupamentos lipídicos relacionados aqui na nossa estrutura fisiológica da membrana celular, quando a gente tem um conteúdo que se adequa pelo tamanho molecular a essas estruturas dinâmicas e que ele é capaz de passar através dessas membranas, pela própria dimensão da molécula, ela é capaz de ser então absorvida ou passar através dessas membranas livremente. A gente chama esse processo de filtração ou passagem sem custo energético, transporte através da membrana sem custo energético, pelo próprio tamanho molecular. A gente tem ainda a possibilidade de encontrar nas membranas celulares proteínas transportadoras. Proteínas transportadoras que são proteínas capazes de interagir com uma molécula e, ao interagir com essa molécula, mudar a sua estrutura conformacional, permitindo que ela seja incorporada no ambiente intracelular. Então, são, nesse caso, nesse contexto, moléculas que apresentam proteínas transportadoras de membrana com ou sem custo energético. A gente pode ter um gasto de ATP para fazer essa conexão e esse transporte, ou simplesmente, no momento em que se liga, muda a conformação estrutural desses transportadores, permitindo a absorção das moléculas. A gente pode ter também moléculas que se comunicam pela sua característica de lipossolubilidade. Então, quanto mais lipossolúvel for as moléculas, tanto maior é a facilidade com que elas têm de atravessarem essas membranas biológicas. Isso está diretamente relacionado, então, à característica que a gente chama de lipossolubilidade mesmo. É um processo de passagem passivo pela própria afinidade química que tem
a molécula que está sendo apresentada ao exterior da célula com as membranas lipídicas. Então, dependendo dessas características, tem maior facilidade. Nós podemos ter também a possibilidade aqui de passagem pelas moléculas não ionizadas. Moléculas não ionizadas passam também mais facilmente através da membrana, porque moléculas sem caráter iônico, elas apresentam maior afinidade lipídica, e maior afinidade lipídica pela membrana facilita, deixando-as mais lipossolúveis. Então, isso acontece de fato com as moléculas que apresentam determinados graus de ionização em função das características do pH onde essas moléculas estão se dissolvendo. Então, a gente vai ver também daqui a pouquinho como isso funciona. Íons. Os íons são capazes de passar também através da membrana por estruturas proteicas bem definidas, chamadas de canais iônicos. E essa passagem dos íons através das membranas é que geram alterações eletrolíticas no interior da célula e promovem com isso modificações na voltagem dessas membranas celulares. A modificação da voltagem das membranas celulares gera mudança na característica de resposta fisiológica celular. A gente vai também ver os casos, os exemplos que estão diretamente relacionados a esse princípio. O fato aqui que os tipos de transporte através da membrana, como a gente mencionou, podem ser do modo passivo. O que é um transporte passivo através da membrana? Um transporte passivo através da membrana é quando nós temos uma característica da passagem espontaneamente a favor de um gradiente. Então, imaginemos aqui uma molécula pequena, normalmente com um tamanho molecular menor do que a capacidade de impermeabilidade das membranas bilipídicas. E nesse contexto desse processo de difusão, nós temos uma concentração dessa molécula em muito maior concentração no ambiente extracelular do que no ambiente intracelular, permitindo que, em função desse tamanho da molécula, possa haver um processo de passagem livremente, garantindo que uma parte dessas moléculas cruzem a membrana e sejam encontradas no ambiente intracelular. A esse processo de transporte a gente chama de difusão passiva. Difusão passiva a favor de um gradiente de concentração. Então, mais da molécula do lado de fora do que do lado de dentro. E um tamanho molecular que permita a passagem através desses espaços intermoleculares que compõem a membrana citoplasmática. O segundo mecanismo de passagem é a difusão facilitada. Difusão facilitada que depende aqui da presença de transportadores. Difusão facilitada consiste, então, de uma proteína presente na membrana, que é capaz de carregar a membrana do lado extra para o lado intracelular, sem custo energético. Como eu falei para vocês, é apenas uma mudança conformacional na estrutura desse transportador, que é capaz de, se ligando ao agente que vai ser transportado, fazer esse mecanismo de inversão molecular para passagem através dessas membranas. Então, isso é bem interessante porque, por exemplo, alguns açúcares, é o caso da frutose, que a gente come nas frutas, ela tem um mecanismo passivo de absorção, então não tem custo energético para o nosso organismo absorver a frutose dos frutos, das frutas e dos sucos que a gente consome. É um transporte sem gasto energético. Por isso tem normalmente a absorção mais rápida do que a própria glicose. Isso pode gerar um aumento, uma frutosemia maior do que a glicemia. Por exemplo, se a gente administrar os dois açúcares juntos, ou se eles forem quebrados a partir dos carboidratos, dos açúcares da alimentação,
A gente vai ter primeiro uma frutosemia, depois seguido de uma glicemia. Então, isso é importante como um mecanismo de transporte passivo sem gasto energético. A gente tem também o processo de filtração, quando há poros na membrana para pequenas moléculas. Então, vejam que aqui mesmo, na ausência, o processo é um pouco diferente da difusão passiva, porque mesmo na ausência de gradiente de concentração, as moléculas podem passar livremente por esses poros específicos. Moléculas de tamanho pequeno, elas encontram passagens entre intermoleculares e que garantem com isso que haja um mecanismo de passagem através da membrana. Nós temos ainda mecanismos relacionados aqui ao transporte ativo. Nesse caso, é mais ou menos como o transporte passivo com o uso de transportadores. A grande diferença aqui é que há essa ligação entre a proteína transportadora e a substância a ser transportada, e que para que esse mecanismo aconteça efetivamente, ela depende de um gasto de ATP. Normalmente, essas proteínas transportadoras para o transporte ativo são ATPases, têm custo energético pela hidrólise de ATP, que é o fator que motiva a mudança conformacional dessa proteína transportadora. Então, vocês sempre vão ter um gasto energético para fazer a absorção de moléculas do meio extra para o meio intra. Então, isso é importante também que a gente diferencie do mecanismo de transporte passivo através da membrana. No transporte ativo, a gente tem o custo energético e o fluxo é contra um gradiente de concentração e tem gasto energético, diferente do fluxo no transporte ativo, que é a favor de um gradiente de concentração, tem também a proteína transportadora e não tem um custo energético. Então, transporte ativo e passivo são diferentes nesses sentidos. Nós podemos ainda ter, na passagem através dos ativos na membrana, um processo para absorção fagocítica de líquidos ou sólidos. Então, a gente tem células especializadas, chamadas de macrófagos ou fagócitos, e eles têm, nesse contexto, a possibilidade de incorporar partículas líquidas na forma de emissão de pseudópodos que englobam as substâncias a serem absorvidas, tanto sólidas quanto líquidas, e que são transportadas dentro desses vacúolos, que são chamados de vesículas fagocíticas, e que dentro desses vacúolos os elementos são depois ou digeridos ou transportados para o interior da célula, sendo ou sofrendo transformações dentro da própria estrutura celular. Então, normalmente está relacionado a esses ambientes chamados de fagócitos, e para líquidos a gente chama então de pinocitose, para sólidos a gente chama de fagocitose. Esse chamado então de transporte vesicular. Então, o transporte que garante a absorção desses componentes sólidos ou líquidos dentro das células. Alguns fatores influenciam diretamente a característica de transporte através das membranas. O primeiro deles é a própria composição da membrana e a espessura na qual ela se apresenta. Quanto mais espessa e quanto maior é a composição lipídica de ácidos graxos de alto peso molecular, tanto maior é a dificuldade que as substâncias têm em cruzar essa membrana bilipídica. Então, cada uma das células vão ter uma característica específica de composição de membranas celulares. Então, imaginemos o seguinte: quando a gente faz as nossas dietas alimentares, o que a gente, na verdade, está fazendo é substituindo as peças bioquímicas de reposição, como a gente já mencionou em outras aulas. O que significa isso? Que quando nós temos o consumo de lipídios, de ácidos graxos, de fosfolipídios, de esfingolipídios,
Dependendo das características da composição do que a gente consome, esses elementos vão se incorporar nas nossas membranas celulares. E aí, dependendo então das características dessas físico-químicas, desses ácidos graxos que a gente consome, a gente transforma as nossas membranas celulares em mais ou menos resistentes, em mais ou menos permeáveis aos elementos que estão no lado extra e intracelular. E a gente pode, com isso também, estar sujeito a mudanças na capacidade das células de absorver os conteúdos celulares, para que a gente tenha uma eficiência energética celular maior. Então, se nós lembrarmos da composição dos alimentos, a gente vai ter lá ácidos, como nós estudamos já, né? A composição dos ácidos graxos. Os insaturados, os saturados e os insaturados. Os poliinsaturados, a classe dos ômegas 3, 6, 9, que são insaturações nas posições 3, 6 e 9, e que, dependendo dessas características, eles vão ser incorporados nas membranas celulares. Os ômegas 3 são mais resistentes aos quadros oxidativos. Ômega 6 são muito facilmente oxidados e eles também são muito facilmente convertidos em mediadores inflamatórios. E os 9, eles têm uma intermediária reação. Eles têm uma posição como o 6, eles podem gerar alguns mediadores, mas eles também são mais resistentes aos quadros de oxidação. O fato é que quando a gente consome, então, nesse contexto da espessura e composição da membrana, quando a gente consome mais elementos ricos em ômega 6, a gente fragiliza as nossas membranas e intensifica os processos de resposta inflamatória. Então, se nós tivermos aqui, nesse conteúdo alimentar que nós estamos compondo agora, uma dieta rica em ômega 6, a gente certamente terá células que respondem a mediadores inflamatórios e ao estresse oxidativo com muito maior velocidade. Então, elas vão ser muito mais reativas, são muito mais facilmente inflamadas. E isso, obviamente, atrapalha o funcionamento fisiológico das células, né? Incluindo aí a própria passagem através das membranas. Nós vamos ter também fatores que estão diretamente relacionados e que influenciam a característica, dependendo das características da molécula que a gente está administrando, seja ela de fármaco, seja de substâncias metabólitos secundários derivados das plantas, seja componentes nutricionais que estão passando através das membranas, qualquer um dos elementos, dependendo do tamanho, da forma molecular, do coeficiente de partição lipídio-água, nós vamos ter uma facilidade ou dificuldade de passar essas moléculas através das membranas. Uma outra característica também bem interessante é a constante de dissociação, ou pKa. O pKa das substâncias, ela influencia diretamente a passagem dessas substâncias através da membrana, porque ela define, em grande parte, as características de ionização, a constante de ionização que está relacionada a essa questão fundamental, que é o pH, onde ela se dissocia no meio. E como o pKa define o grau, como conceito básico, define o grau de ionização da molécula em que o pH está gerando 50% de formas ionizadas e 50% de formas não ionizadas, dependendo dessas características, a gente já pode ter momentos fisiológicos para a absorção de componentes que estão sendo administrados em pHs muito mais favoráveis. Então, a gente pode selecionar a partir da informação do pKa, das substâncias que a gente está transportando através da membrana, faixas de pHs nas quais o pKa é mais favorável para o processo de transporte via coeficiente de partição lipídico, água e óleo. Outros fatores ainda que influenciam é a característica da própria molécula.
a própria molécula que está sendo pensada no processo de interação biofísica com essas membranas. Então, se elas apresentam caráter ácido ou caráter básico, dependendo do pH do ambiente onde a gente está solubilizando essas moléculas, elas podem estabelecer uma passagem passiva através da membrana. O que é uma passagem passiva? Aquela sem custo energético e que está a favor de um gradiente de concentração. Então, a gente aumentando a concentração dessas substâncias, tendo um ambiente de pH mais favorável, a gente consegue permeá-las com muito maior facilidade através das membranas. E isso depende também da quantidade de formas não ionizadas que vão estar disponibilizadas nesse ambiente de pH mais afim para essas moléculas. Isso, claro, o pH define o grau de ionização. O grau de ionização que está diretamente relacionado a essa constante de dissociação da substância, que é o pKa. O pKa que é definido pelo pH do meio onde a molécula se encontra. Então, só para a gente reforçar o conceito de pKa, é a faixa de pH na qual a concentração da forma ionizada é igual à concentração da forma não ionizada. Isso significa que 50% dessas formas não ionizadas, do total de formas, vão ser absorvidas contra um gradiente de concentração. Muito bem, a gente tem ainda outros fatores, que é as próprias características das moléculas, de serem ácidas ou básicas, né, e de estarem ionizadas ou não, nesse momento de dissolução no ambiente fisiológico de contato com as membranas celulares. Imaginemos aqui uma molécula com características ácidas, que, à medida que aumenta o pH do ambiente onde ela está se dissolvendo, aumenta também o gradiente de ionização dessas moléculas. Isso significa que para moléculas com caráter ácido, quanto mais alto for o pH, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quanto mais alto for o pH, maior vai ser a ionização e menor será a absorção dessas moléculas nesse ambiente. As moléculas com características básicas, elas são o oposto. Quanto maior for o pH do ambiente onde essa molécula estiver se dissolvendo, tanto menor será o grau de ionização dessas moléculas e mais facilmente ela será absorvida. Conceito macete para a gente entender, então, de todos os componentes ácidos ou com características de ácido serão melhor absorvidos quanto mais ácido for o pH onde eles estiverem se dissolvendo. Então, ácido paracumárico, ácido cafeico, ácido ferúlico, ácido quínico, ácido cafeoil quínico, todas essas substâncias que a gente consome na nossa alimentação serão absorvidos certamente aqui num pH mais ácido, ou seja, no estômago ou na primeira porção do intestino delgado, onde as faixas de pHs são em torno do estômago de 1,5 a 3, no intestino delgado, a primeira porção 4,4 a 5,5 de pH. São nessas faixas de pHs que os metabólitos ácidos vão ser mais facilmente absorvidos. Isso inclui também ácido aspartico, ácido glutâmico, todos os aminoácidos que compõem a nossa dieta de aminoácidos. Ok. Nós temos também o oposto, que são as moléculas com características básicas. Moléculas com características básicas, gramina, ergotamina, psilocibina, são substâncias presentes como metabólitos secundários das plantas ou ainda outros aminoácidos
dos quais a gente já estudou também, aminoácidos com características básicas, que apresentam hidroxiprolina, prolina, que apresentam, então, ambiente de pH fisiológico mais favorável nas porções mais distais do intestino. Quanto mais básico for o intestino, quanto mais básico for o ambiente onde essas substâncias estiverem se dissolvendo, tanto maior será a absorção nesses ambientes. Isso significa que essas substâncias, ergotamina, psilocibina, são muito bem absorvidas ao nível intestinal. Quanto maior é o transcurso dela por pHs mais alcalinos, e isso começa lá da porção mais proximal do intestino delgado, 4,4 de pH, até a porção mais distal em pH 8, 8,2. Nessa faixa de pH, então, as substâncias básicas são melhor absorvidas. Veja que a gente está falando aí de características físico-químicas, características biofísicas de transporte através da membrana e também está falando de efeitos fisiológicos relacionados à absorção desses componentes na nossa dieta alimentar. Só para a gente ter ideia de alguns ambientes nos quais pode efetivamente definir o grau de absorção das substâncias. Cavidade bucal com pH 7,2, 7,6, estômago de 1 a 3,5, aquelas frações que eu falei para vocês dos intestinos, fração mais proximal, aquela que é mais perto do estômago, ambientes entre 4 e 6, e as frações mais distais, 7 a 8, em torno disso. O plasma, normalmente numa frequência de pHs mais controladas, em função da própria característica e necessidade fisiológica, né, de manter esse ambiente mais adequado, que é a faixa de 7,2 a 7,4, invariavelmente. Urina, que vai de 5,5 a 7, saliva, secreção nasal, em torno de 6, músculo esquelético, em torno de 6. Uma curiosidade é a secreção vaginal no pré e no pós-menopausa, que tem ambientes de pHs diferentes. O que significa que mulheres no pré-menopausa têm uma atividade ácida dos lactobacilos, especialmente os lactobacilos acidófilos, que mantém uma faixa de pH de 4,5. Essa microflora vaginal, ela se aloja basicamente no muco vaginal. Então, a gente sabe que com o envelhecimento, com a senescência celular do ambiente vaginal, a mulher vai descamando e vai perdendo a capacidade de repor esse muco, o que diminui a presença dessas colônias de bactérias acidófilas, o que altera definitivamente o pH da vagina e que pode afetar, por exemplo, medicamentos ou substâncias introduzidas no ambiente vaginal, cujos pHs variam drasticamente, né? De 4,5 a 7, 7,5, às vezes com infecções vaginais até pHs maiores de 8, 8,4. Muito bem. Então, o que a gente sabe dessas características das membranas é que elas definem a capacidade de comunicação intra e extracelular, né? Através desses ambientes. A gente sabe que essa divisão lipídica que a membrana citoplasmática faz entre os dois ambientes gera mudanças nas características eletrolíticas. Então, um ambiente extracelular, por exemplo, tem 100 milimolar de sódio. O ambiente intracelular tem 5 milimolar de sódio. Uma razão aqui de 1 para 20. Ou seja, a gente tem 20 vezes mais sódio do lado de fora das células do que sódio livre do lado intracelular. A gente tem potássio 15 milimolar em média no ambiente extracelular e 150 milimolar de potássio no ambiente intracelular. Que a gente tem uma relação aí de 10 vezes mais potássio
no ambiente intracelular do que no lado extracelular. Cálcio, a gente tem 2 milimolar, em torno de 2 milimolar no lado extra e 0,0002 milimolar no lado intracelular. Uma razão aí de 10.000 vezes mais cálcio do lado de fora da célula do que o cálcio livre. Veja que eu estou falando do cálcio livre dissolvido no citoplasma das células, tá? Porque eles podem estar acumulados em organelas específicas, especializadas no estoque de cálcio. É o caso do retículo sarcoplasmático, é o caso das mitocôndrias, e aí eles são acumuladores de cálcio. Mas o cálcio livre citoplasmático, como ele é extremamente tóxico para as células, ele não pode ficar por muito tempo solto, livre dentro do citoplasma. Então a célula rapidamente dá um jeito de jogá-lo para fora e ou estocá-lo em determinadas organelas. Nós temos também em relação aos ânions, cloreto. A gente tem mais cloreto do lado de fora do que do lado intracelular, em torno de 10 vezes mais fora do que dentro. O que isso significa? Isso significa que, como a membrana é semipermeável, como a gente tem proteínas especializadas que estão presentes nessas membranas, proteínas que são especializadas na passagem através das membranas de eletrólitos especializados. A gente tem então a possibilidade de, em abrindo esses canais iônicos, essas proteínas, permitir o influxo de sódio, o influxo de cálcio, o influxo de íons cloreto e o efluxo de íons potássio. Então, a gente está agora numa possibilidade de gerar uma modificação das concentrações eletrolíticas dos conteúdos intra e extracelular, e essas modificações, quando estão em esse conteúdo eletrolítico intra e extracelular, geram um potencial de membrana, e que ao serem alterados, geram mudança nessa característica de potencial de membrana. E essa distribuição eletrolítica, então, gera alterações fisiológicas fundamentais na capacidade de resposta celular. Então, a gente tem aqui medindo a milivoltagem de membrana, partindo de menos 65 milivolts, que é o potencial chamado potencial de repouso. Potencial de repouso é aquele estado da célula em que ela literalmente tem o menor custo energético. Então, ela sempre vai tender a voltar a esse estado de repouso celular. Então, potencial de repouso de menos 65 milivolts. Esse potencial de repouso pode ser quebrado pelos processos de abertura dos canais de sódio ou de cálcio, o que gera um evento chamado de despolarização, ou pela abertura dos canais de cloreto ou de potássio, que gera um evento chamado de hiperpolarização. Então, esses três fenômenos causam mudanças na característica de resposta fisiológica da célula e são um parâmetro biofísico que são necessários que nós compreendamos para exatamente compreender o mecanismo de ação de muitas das nossas medicações e ou do próprio funcionamento fisiológico das células. Por exemplo, quando a gente tem uma célula muscular sob condições de despolarização, ou seja, de abertura de canais de sódio ou abertura de canais de cálcio, há um processo de contração muscular. Sempre que há um processo de hiperpolarização no músculo, hiperpolarização mediada por canais de cloreto ou de potássio, geram relaxamento muscular. Quando nós temos aqui neurônios submetidos a essas condições de despolarização, a gente tem um potencial excitatório de resposta neuronal. Quando nós temos uma hiperpolarização, a gente tem uma resposta inibitória, uma diminuição da transmissão uma diminuição da transmissão neural. Quando a gente tem uma glândula, a despolarização pode gerar aumento da secreção
dessas glândulas ou a redução da secreção se houver um efeito de hiperpolarização. Muito bem, o que a gente sabe de antemão, então, é que a célula parte de um potencial de repouso, sofre mudanças conformacionais na abertura desses canais iônicos. Alguns deles, sódio e cálcio, geram um aumento do potencial de membrana, levando os potenciais para 0 milivolt e além dele, até 50 milivolts, por exemplo, onde nesse momento há uma interrupção do processo pelo equilíbrio entre os lados da membrana dos eletrólitos que migraram. Então, se, por exemplo, a despolarização foi gerada pelo canal de sódio, o sódio entra com uma frequência e com uma força de ingresso para dentro da célula, até o momento em que são equilibrados os gradientes de concentração intra e extracelular. Muito bem, quando a gente tem esses processos relacionados à geração desse potencial de membrana, a gente gera a despolarização que imediatamente é revertida para um potencial de repouso. Como é que a gente vai reverter esse potencial de membrana? Gerado a partir da abertura de canais de cálcio e sódio que levaram à despolarização, produzindo eventos de hiperpolarização, mediados basicamente pela abertura de canais de cloreto e pela abertura de canais de potássio. Isso leva então à hiperpolarização da membrana. Quando isso passa nesse fenômeno de despolarização, a gente tem a repolarização, que é essa mediada pela abertura desses canais, e que pode levar ainda a um processo de hiperpolarização, se for abaixo do limiar do potencial de repouso. Então, esses 4 tópicos são necessários para que a gente possa compreender a funcionalidade das mudanças da característica eletrolítica do lado intra e extracelular e como isso gera mudanças conformacionais na característica fisiológica das células. Então, a partir do potencial de repouso, pode ser gerada uma despolarização, uma repolarização e uma hiperpolarização. E isso vai certamente refletir em atividades biológicas nas nossas células, nos nossos tecidos. Aqui em mais detalhes, a distribuição dos líquidos em termos de miliequivalentes, só para a gente entender: sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, bicarbonato, fosfatos, glicose, aminoácidos. Então, são essas as distribuições do lado extra e do lado intracelular, e que podem, obviamente, se comunicar através da membrana por processos biofísicos. O fato é que toda a célula, para que ela possa ser deslocada do potencial de repouso, ela precisa gerar uma despolarização. E essa despolarização promove a ocorrência de um potencial de ação, que serve, entre outras coisas, para estimular a contração muscular, liberar os neurotransmissores lá dos neurônios, estimular a secreção de outras substâncias por células neurais ou células glandulares, neuroendócrinas. Então, o potencial de ação sempre está envolvido na modulação da resposta fisiológica celular, direta ou indiretamente. Por que direta ou indiretamente? Diretamente, quando a gente tem a modulação direta dos canais iônicos. Então, quando os canais iônicos são estimulados, e tem vários mecanismos para a estimulação desses canais. Tensão da própria superfície celular, distensão da membrana celular, promovendo o influxo desses íons, ativação mediada por neurotransmissores, a ativação mediada por enzimas no processo de sinalização celular. Então, são muitos mecanismos capazes de promover a geração desses potenciais de ação nas células. O fato é que os fluidos dentro e fora das células são sempre neutros, em termos de equivalência entre as concentrações de eletrólitos. O que a gente faz, na verdade, é alterar essa característica de neutralidade, o que promove o acúmulo de cargas elétricas nesses fluidos.
gerando com isso o potencial dentro das estruturas celulares. O potencial de repouso, por sua vez, é aquele momento celular em que nós temos um equilíbrio dinâmico entre as cargas elétricas e a célula apresenta-se dentro de um estado fisiológico de menor custo energético. Isso faz com que as nossas atividades de metabolismo celular sejam basais, funcionando só no ambiente mínimo necessário para o funcionamento da célula. E a partir desse potencial de repouso, é gerado então a fase 1, que é os íons sódio, que entram passivamente na célula através do gradiente de concentração. Na fase 2, a célula expulsa esses íons sódio ativamente, em geral por uma sódio-ATPase. Lembram lá, é o transporte. No primeiro é um transporte passivo, a favor de um gradiente de concentração. No segundo momento, é um transporte ativo, em que a célula gasta ATP, como uma sódio-ATPase, para jogar esse ATP, esse sódio para fora. Nesse momento, ela capta íons potássio para dentro da célula. Então, a célula tem um transportador de eletrólitos que gasta ATP, que é uma sódio-potássio ATPase, que joga o sódio para fora e traz o potássio para dentro nesse mesmo contexto de manutenção do potencial de repouso. E é por isso que a gente tem nas células uma concentração de potássio muito maior no interior da célula do que no exterior da célula, porque tem essa atividade da bomba de sódio-potássio ATPase. Na fase 3, o potássio tem uma grande mobilidade e volta passivamente para o lado externo da membrana, conferindo-lhe carga positiva. Do lado interno, os íons fosfato e especialmente proteínas aniônicas fornecem cargas negativas. Então, esse transporte, esse fluxo de gradiente de potássio é mantido pela sódio-potássio ATPase e mantido também pelas proteínas aniônicas, que geram essa carga negativa no interior da célula, de menos 65 milivolts. Em torno de menos 65 milivolts, né? Porque tem células que são em torno de menos 70, menos 50, mas a média é de menos 65 milivolts. O íon cloreto acompanha por atração elétrica o íon sódio e diminui o potencial elétrico, ficando a célula então polarizada negativamente. A partir desse momento do potencial de repouso, o que a gente tem é a geração de um potencial de ação, que acontece em função do fluxo difusional desses íons, movidos pelos seus gradientes eletroquímicos. Então, isso sempre vai ser gerado, potencial de ação sempre vai ser gerado a partir de uma despolarização, e essa despolarização é o movimento do sódio através do influxo dele nos canais iônicos, rumo ao potencial de equilíbrio eletroquímico, sempre tentando equilibrar as duas concentrações entre os lados intra e extracelulares, né? E a repolarização, que é feita a partir do movimento do potássio e fluxo rumo ao potencial de equilíbrio eletroquímico também, sempre tentando equilibrar essas cargas e a distribuição em termos de concentração eletrolítica em ambos os lados da membrana. O potencial de ação, então, é uma variação brusca do potencial de membrana. A gente tem esse potencial de repouso da membrana e essas variações bruscas são geradas exatamente para promover ou deflagrar elementos de resposta fisiológica. E eles podem ser modulados por estímulos como estímulos químicos, estímulos elétricos, estímulos eletromagnéticos e mecânicos, e que geram essas mudanças na característica de abertura dos canais iônicos.
O que é um potencial de ação gerado por elementos químicos? Quando a gente tem um neurotransmissor, que é produzido no nosso organismo, liberado, interage com um receptor cuja estrutura é acoplada a canais iônicos, o que permite a abertura desses canais, gerando uma despolarização. Isso faz com que haja a formação de um potencial de ação. O que é uma atividade elétrica? Por exemplo, não sei se vocês lembram dessas cenas, quando o paciente tem uma parada cardíaca, ele recebe um choque elétrico, um desfibrilador. O que é a desfibrilação? É a indução de dois eletrodos que geram uma corrente elétrica que passa pelo ambiente das células musculares cardíacas, gerando abertura por despolarização, o que leva ao influxo rápido de sódio e à contração da musculatura cardíaca. Mesma coisa, radiações eletromagnéticas, que são geradas aí pelos telefones celulares, pelas antenas de comunicação, ou elementos mecânicos, a massoterapia, quando a gente promove um evento mecânico, no caso, por exemplo, de massagens, em que a gente faz um movimento mecânico de estiramento da célula muscular esquelética, e com isso promove um relaxamento desses músculos em função da hiperpolarização gerada localmente. Então, é um deflagrador mecânico desse potencial de ação. Então, também há células especializadas que são autoexcitáveis. É o caso das células do nódo sinoatrial, atrioventricular do músculo cardíaco. São células neuronais que são capazes de promover o seu próprio autoestímulo excitatório pela abertura cíclica e repetida dos canais iônicos, especialmente os canais. Professor, Oi? uma descarga elétrica pode falar que provoca um potencial de ação, né? Certamente vai gerar um potencial de ação bem impactante para o indivíduo. Tá? E é por isso que funciona nos casos dos pacientes que estão submetidos, né, a quadros de parada cardíaca, porque o evento de descarga elétrica promove uma contratilidade muscular espontânea no músculo cardíaco, e aí o coração pode voltar a funcionar de maneira mais adequada. Entendi, obrigada. De nada. O que a gente fala também é que essas células que são excitáveis, elas podem promover eventos bioquímicos de abertura e fechamento dos canais, gerando movimentos cíclicos biológicos, né? O caso dos movimentos peristálticos do intestino, por exemplo, o movimento peristáltico do estômago, é o caso dos batimentos cardíacos, do movimento inspiratório e expiratório nos nossos pulmões. A gente tem sempre relaxamento para que haja a entrada de ar nos pulmões e uma contração para eliminar o ar com CO2 para o ambiente externo. Então, nós sempre temos esses dois mecanismos funcionais de contração e relaxamento. Sempre que há uma contração, há um potencial de ação para a promoção da contratilidade muscular e a gente faz a expiração pulmonar. Quando há um movimento de uma necessidade de inspiração, a gente promove uma hiperpolarização das membranas musculares lisas respiratórias, o que promove uma broncodilatação. Então, a gente relaxa para inspirar. Então, nesses movimentos espontâneos que são gerados por um estímulo autonômico do nosso sistema simpático e que controla a capacidade de contratilidade e relaxamento muscular. Nós vamos encontrar também no potencial de ação, no primeiro momento, a despolarização basicamente mediada pela abertura de canais de sódio. O sódio entra por difusão simples, num movimento rápido após a abertura dos canais iônicos, e que pode levar aí um potencial de membrana do repouso
para um potencial de mais 45 milivolts ou acima de 0 milivolts, dependendo do tipo celular. No segundo momento, há a repolarização, que é aquela diminuição do potencial gerado, exatamente para a retomada do processo de fisiologia celular, tentando trazer a célula de volta ao potencial de repouso. No terceiro momento, é a fase em que a célula volta à situação anterior, própria para a excitação celular. Então, estabelecendo um novo parâmetro eletroquímico para que ela possa ser reestimulada. Então, é sempre um estímulo que gera o potencial de ação, gera uma repolarização e que prepara a célula para o momento em que ela vai sofrer novamente um próximo potencial de ação. Então, é sempre nesse contexto, sai de um ambiente de menos 65, 70 milivolts, sofre um aumento da despolarização até um limiar chamado de limiar de excitabilidade. É nesse momento, e isso depende de célula para célula, nesse momento em que, depois que se inicia esse processo de despolarização, gera um movimento independente agora de freio, não consegue se frear, porque ele dispara um mecanismo independente de ação. Chama de limiar de estabilidade. Depois que passou desse limiar de estabilidade, gera um potencial chamado tudo ou nada. Então, ele gera o potencial até que haja o mecanismo agora de reequilíbrio por repolarização. Repolarização que, quando sai abaixo do limiar de repouso, do potencial de repouso, nós temos o que a gente chama de hiperpolarização. Mas ela sempre, membrana celular, tende a um potencial de repouso. Beleza? Muito bem, como é que isso acontece? Do potencial de repouso até atingir o limiar de estabilidade. Os canais de sódio, nesse momento aqui, eles estão fechados. No momento em que se abrem esses canais de sódio, se mantêm os de potássio fechado, são geradas essas modificações da voltagem de membrana pela abertura do canal de sódio. Nesse momento em que se atinge o potencial, o limiar de estabilidade, se abre rapidamente esses canais de sódio, e aí tem um influxo rápido de sódio para dentro da célula, levando aí os potenciais a milivoltagens muito altas. E é um processo, então, relacionado à despolarização. Essa despolarização permanece até o momento em que há o fechamento desses canais de sódio e se abrem esses canais de potássio. E aí, no momento em que se abre o canal de potássio, o que a gente tem é a saída do potássio de dentro da célula, e aí o potencial de membrana começa a voltar ao repouso celular. E aí, nesse contexto, o canal de sódio continua fechado, e agora a gente tem uma abertura persistente de canais de potássio, que levam o potencial de membrana ainda mais para baixo, agora gerando um efeito de hiperpolarização da membrana, e que depois restabelece o padrão fisiológico funcional de menor custo energético para a célula. Então, se nós analisássemos tudo junto, potencial de membrana das medidas em milivolts, a gente sai de um potencial de menos 70, chega até mais 30, e depois disso uma repolarização para o potencial normal. Em relação à permeabilidade do íon potássio, o que a gente tem aqui é baixa permeabilidade no primeiro momento em que ocorre o potencial de ação, e ele tem maior permeabilidade no momento em que está repolarizando. E ela continua alta, a permeabilidade ao canal de potássio, ao potássio, durante todo o processo de hiperpolarização gerada depois dessa curva de
volta ao potencial basal de repouso, né? Então, a gente tem esses momentos específicos de cada um dos íons através da membrana. O fato é que no lado de fora, no lado de dentro, a gente tem de fora para dentro os canais de sódio, que no primeiro momento passivamente entram gerando a despolarização, seguidas basicamente de uma permeabilidade ao íon potássio no momento da repolarização e a hiperpolarização, de dentro para fora da célula, e todo o conjunto de atividade do potencial de repouso é mantido pelas bombas de troca iônica, com gasto energia, com gasto de ATP, que é a sódio, potássio, ATPase. Então, a sódio, potássio, ATPase, essa bomba de troca iônica, joga o sódio para fora e joga o potássio para dentro. Restabelece com isso o potencial normal de membrana celular. Aquele momento onde a célula tem o menor custo energético. E esse potencial, então, se mantém durante toda a existência da célula, podendo ser alterado a cada novo potencial gerado. Lembrando que o potencial de ação ele pode se propagar a partir das estruturas membranares. Então, ele é gerado em um determinado local da célula. Imaginemos aqui isso como um neurônio. Esse potencial de ação ele é gerado em uma das extremidades da célula e se propaga através das membranas, gerando essas mudanças conformacionais nas estruturas dos canais de maneira crônica e sequenciada, até que seja gerado todo o processo de interconversão. Então, o potencial de ação é gerado num ponto, passa para a extremidade e aqui já vai restabelecendo os padrões fisiológicos. À medida que eles vão sendo restabelecidos, as suas respectivas concentrações eletrolíticas nos dois ambientes intra e extracelular no potencial de repouso. E é isso que acontece. Então, nós temos a sequência do potencial que é transportado através dessas membranas, enquanto na parte anterior se restabelece o potencial de repouso fisiológico. O período refratário, que é um momento em que não é possível gerar um novo potencial de ação, que é exatamente a descendência no momento que ele que atinge o potencial de ação máximo. Nesse período, nós não temos a probabilidade de a reativação dos canais de sódio. Então, por quê? Os canais de potássio estão amplamente abertos, gerando uma hiperpolarização, e a hiperpolarização é o principal dos fatores que limita a capacidade dos canais de sódio de abrirem para gerar novas despolarizações. Então, é preciso que seja restabelecido um potencial de membrana para que nós tenhamos a possibilidade de efetivamente gerar um novo ciclo de geração de potenciais de ação. Então, isso também a gente precisa saber exatamente para poder compreender como funciona os mecanismos de sinalização associados às distribuições elétricas nas células. Então, sobre o potencial de ação na biofísica, o que a gente precisa compreender aqui nele é desencadeado quando o potencial de membrana atinge o limiar de estabilidade. Lembram que os canais de sódio vão abrindo gradualmente até que haja uma modificação de membrana na qual o potencial é disparado, então se abrem todos os canais de uma vez e aí a gente tem a geração desse potencial de ação. Então, o limiar de estabilidade é definitivo para a geração do potencial tudo ou nada. Uma outra característica do potencial de ação é que ele tem essa característica mesmo, né? Tudo ou nada, com amplitude e duração constante, mesmo que demore a ser atingido o potencial de ação, o limiar de estabilidade, desculpem,
no momento em que se atinge o limiar de estabilidade, dispara um mecanismo de despolarização que é incapaz de ser freado e mantém uma amplitude constante na célula. E que toda a resposta despolarizante está associado a esse potencial de ação e inclui aí as ativações celulares. Se for uma glândula secreta, se for um músculo contrai, se for um neurônio excita esses neurônios. Acontece somente no cone axonal ou em áreas com alta densidade de canais de sódio. Então, isso depende basicamente da característica de geração de potencial de ação, em que há uma população de canais de sódio aptas a produzirem esse potencial de ação. Então, a gente tem células que não geram potencial de ação, né? Preciso que a gente tenha isso em mente também. Precisa de uma densidade mínima de canais de sódio para que aconteça essa modificação eletrolítica nas células. Corrente elétrica autorregenerada, ela propaga continuamente ou por condução saltatória. Isso acontece então. O que significa isso? Que a gente pode ter um momento em que a propagação do potencial de ação ao longo da membrana das células, ou ainda, dependendo do tipo celular, dependendo, por exemplo, da mielinização dos neurônios, a gente pode ter esse mesmo potencial de ação sendo propagado de maneira saltatória, pulando esses espaços onde as bainhas de mielina estão localizadas, que são como se funcionasse como isolantes térmicos, isolantes elétricos, né? No momento em que eles são gerados, então, eles podem saltar através desses lapsos de bainha de mielina, fazendo o que a gente chama de propagação ou condução saltatória. E uma outra curiosidade também é que um avanço é unidirecional e que gera um período refratário. Então, o potencial de ação é sempre no sentido do menor potencial ou do potencial negativo para um potencial de 0 milivolt ou muito acima deles. Então, a gente tem essa característica unidirecional. E nesse momento em que o potencial está sendo gerado ou está sendo refeito por um processo de repolarização, a gente cria esse período refratário, no qual a célula não tem condições fisiológicas nem eletroquímicas de geração de novos potenciais de ação nesses momentos. Então, o que a gente tem de biofísica celular é exatamente isso, os conceitos básicos de transporte através da membrana e como esses transportes através da membrana de eletrólitos podem mudar a característica elétrica das células e como essas mudanças elétricas podem gerar fenômenos bioquímicos associados a esse contexto fisiológico. Beleza? Era isso aí. Biofísica celular. Aberto Beleza. para as perguntas. Ai, professora, achei tão difícil. Eu tinha tanta pergunta, mas... Anotou? Passa no WhatsApp. Assim, algumas coisas. Anota tudo, rever a aula, já está lá no portal de vocês, tá? Eu vou postar depois junto com a gravação dessa aula.